Quantas espécies humanas existiram? Essa pergunta parece simples. Parece que você poderia respondê-la com uma única palavra. Mas quando trazemos as eras pré-históricas, fósseis, pesquisas genéticas e novas descobertas para a conversa, o quadro começa a mudar. A história da humanidade não é uma linha reta, mas o relato de uma grande árvore com galhos que se dividem, desaparecem e às vezes convergem novamente. E esses galhos ainda nos dão pistas para ajudar a entender quem somos. Hoje, apenas Homo sapiens, nós, restam na Terra. Mas no passado, o palco era muito mais movimentado. Diferentes espécies humanas compartilhavam a mesma terra, caçavam as mesmas presas, às vezes se encontravam e às vezes se misturavam. Então, quem eram essas espécies? Como viviam? E mais importante, por que apenas nós permanecemos? A história da humanidade começou há cerca de 6-7 milhões de anos. Nossos ancestrais que viviam nas amplas savanas da África não eram totalmente humanos. Imagine, eles podiam subir em árvores com seus cérebros pequenos, mas também podiam andar sobre duas pernas. Esse estilo de vida duplo foi um dos maiores pontos de virada na evolução humana. O mais conhecido deles é o Australopithecus afarensis. Seu representante mais famoso é o esqueleto chamado Lucy, encontrado na Etiópia em 1974. Lucy andava sobre duas pernas, mas a capacidade do seu cérebro era apenas cerca de 1/3 do cérebro de um humano moderno. Ainda assim, liberar as mãos e poder enxergar mais longe e usar novas ferramentas foram os primeiros passos adiante. Essas espécies podem não ter sido nossos ancestrais diretos, mas sem elas, a jornada da humanidade talvez nunca tivesse começado. Há cerca de 2,4 milhões de anos, Homo habilis apareceu, conhecido como homem habilidoso. Eles foram os primeiros a fabricar e usar ferramentas de pedra simples. Imagine, moldar uma pedra para torná-la afiada e usá-la para cortar carne ou quebrar ossos. Um pequeno movimento, mas um salto gigante. Com o surgimento dessa espécie, a humanidade não apenas sobreviveu, mas também começou a moldar a natureza. Os primeiros passos da cultura e tecnologia estavam escondidos nessas pedras simples. Depois veio o Homo erectus. Surgido há cerca de 1,8 milhão de anos, essa espécie foi uma das mais duradouras da história humana. Sobreviveu por 1,5 milhão de anos. Eles foram os primeiros humanos a controlar o fogo. Para eles, o fogo não era apenas uma fonte de calor, mas também significava segurança, cozinhar alimentos e era o coração da vida social. Pequenos grupos se reuniam ao redor do fogo, talvez sentindo o senso de comunidade pela primeira vez. Além disso, Homo erectus foi o primeiro a sair da África e se espalhar pela Ásia e Europa. Essas migrações abriram portas para diferentes caminhos evolutivos em diferentes regiões. A humanidade agora pertencia não apenas à África, mas ao mundo. Há cerca de 400 mil anos, uma nova espécie surgiu na Europa e na Ásia Ocidental, os Neandertais. Eram fortes, robustos e fisicamente adaptados ao frio. Conseguiram sobreviver às duras condições das eras do gelo. Mas os Neandertais não tinham apenas corpos fortes. Eles faziam ferramentas de pedra complexas, pintavam nas paredes das cavernas e enterravam os mortos. Algumas evidências até sugerem que tocavam instrumentos musicais. A pesquisa genética revelou algo surpreendente. Hoje, 4% do DNA dos humanos vivos é de origem neandertal. Então, eles não desapareceram completamente. Continuam a viver em nosso sangue. Em 2008, um pequeno osso de dedo encontrado na caverna Denisova, na Sibéria, mudou a história humana. A análise de DNA mostrou que pertencia a uma espécie humana desconhecida, os denisovanos. Sabemos muito pouco sobre eles, desde que mal temos fósseis. Mas seus vestígios genéticos nos dizem muito. Especialmente no DNA das populações asiáticas e oceânicas, o legado denisovano é claro. Na verdade, um gene especial que permite sobreviver em grandes altitudes na planície do Tibete pode ter sido herdado dos denisovanos. Isso mostra que, mesmo que tenham permanecido nas sombras, seu impacto foi duradouro. Em 2003, a descoberta de pequenos esqueletos na Ilha de Flores, na Indonésia, chocou o mundo científico. O Homo floresiensis, ou os hobbits, tinham apenas cerca de 1 metro de altura. Apesar dos cérebros pequenos, faziam ferramentas de pedra e caçavam. Sua história nos mostra isso. A evolução não é uma linha reta. Em uma pequena ilha, os corpos diminuíram para se adaptar ao ambiente.
Esse foi apenas um dos caminhos inesperados da natureza. Em 2013, a descoberta do Homo naledi em uma caverna da África do Sul surpreendeu os cientistas novamente. Viveram cerca de 250 mil anos atrás. Seus cérebros eram pequenos, mas evidências indicam que enterravam seus mortos. Isso mostrou que inteligência e pensamento simbólico não eram exclusivos das espécies de cérebros grandes. A humanidade era capaz de desenvolvimento cultural em diferentes galhos também. Por muito tempo, acreditou-se que diferentes espécies humanas viviam separadas, mas a pesquisa genética provou o contrário. Houve troca genética entre Homo sapiens, Neandertais e Denisovanos. Essas espécies não eram apenas competidoras, também eram populações misturadas. Essas misturas, ainda, deixam vestígios em nosso DNA hoje. Em certo sentido, somos uma combinação de espécies perdidas. Então, em meio a toda essa diversidade, por que apenas o Homo sapiens restou? Não há uma resposta clara, mas várias teorias se destacam: linguagem e inteligência. Uma linguagem complexa tornou a cooperação e o compartilhamento de conhecimentos mais fáceis. Arte e cultura. Pinturas rupestres, rituais, símbolos, tudo expandiu a mente humana. Adaptabilidade, deserto, geleiras, florestas tropicais. Conseguimos sobreviver em todos os lugares. Sorte. Às vezes, sobreviver não dependia da inteligência, mas apenas da sorte. Estar no lugar certo na hora certa. A pergunta sobre quantas espécies humanas existiram nos ajuda a entender não apenas o passado, mas também o presente. Porque ainda carregamos seu legado. Genes de imunidade dos Neandertais, adaptação às grandes altitudes herdada dos Denisovanos, talvez até algumas tendências nossas. Nós não somos apenas Homo sapiens. Somos uma mistura de todos os galhos da árvore humana. Quantas espécies humanas existiram? Cientistas hoje falam de pelo menos 9 espécies separadas, mas esse número pode ser ainda maior. Cada nova descoberta reescreve a história humana. Talvez amanhã, quando uma nova caverna for aberta em algum canto do mundo, encontremos um parente que nunca soubemos que existia. A história da humanidade não é sobre espécies perdidas, mas sobre a herança compartilhada que criaram juntos. E essa história ainda não terminou. Se você gostou dessa fascinante jornada pela história humana, não se esqueça de curtir nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e deixar seus comentários. Fique ligado para novas descobertas e mais aventuras da humanidade.